Comissão Especial da Proteção aos Dados Pessoais aprova relatório que coloca esse direito do brasileiro na Constituição. Comissão Externa do MEC também aprova relatório que considera a atuação do Ministério ineficiente. Veja o que foi notícia nas comissões na semana que passou, começando pela Comissão Externa do Derramamento de Óleo no Litoral, que apresentou sugestões para enfrentar possíveis novos desastres desse tipo. Com mais de 160 páginas, o relatório parcial da Comissão Externa sobre o derramamento de óleo na costa brasileira aponta falhas na atuação do governo na gestão do desastre ambiental que atingiu 11 estados, 126 municípios e 850 localidades. Segundo o relatório, aprovado por consenso na comissão, o acidente já completou mais de 3 meses e ainda não se sabe quanto óleo foi derramado, quem causou o derramamento e quando. Nós deixamos muito claro nesse relatório a responsabilidade do governo federal sobre este tema. O governo tem sido, até aqui, muito omisso. Entre outras medidas, o projeto de lei sugerido pela Comissão Externa institui o Sistema Nacional de Prevenção e o Sistema de Detecção e Monitoramento de Incidentes de Poluição por Óleo na costa brasileira. Além disso, incorpora na lei a estrutura operacional prevista apenas em decreto, que trata dos conselhos de articulação entre os órgãos do governo para a implementação do Plano Nacional de Contingência. Em 1 mês e meio de trabalhos, a comissão tomou depoimentos de dezenas de especialistas e autoridades, além de fazer uma diligências em áreas contaminadas no litoral pernambucano. Uma preocupação foi com as populações atingidas. Para os deputados, a medida provisória do governo que concedeu auxílio financeiro aos pescadores da região veio tarde e foi insuficiente. Nós estamos, inclusive, propondo que seja de 6 meses e que seja para todos e todas que foram atingidos, não só para os pescadores. Os encarregados do combate ao maior derramamento de óleo ocorrido no litoral brasileiro manifestaram apenas uma certeza sobre a causa do desastre. O vazamento não veio de nenhum poço de exploração de petróleo no país. Foi o que comprovou a análise das amostras coletadas. Esses óleos, através de uma análise comparativa com o banco de óleos do Centro de Pesquisas da Petrobras, já foi constatada compatibilidade com óleos venezuelanos. O fato de não ter sido identificada a causa 100 dias depois do aparecimento das primeiras manchas de óleo preocupa os parlamentares. Isso faz com que a credibilidade dos órgãos que estão postos nessa mesa, eles fiquem em xeque. Procuraremos de todas as formas tentar chegar na origem da onde veio este óleo. O resultado do trabalho da Comissão Externa está distribuído em 273 páginas. Segundo o documento, a atuação do Ministério da Educação está aquém do esperado. Entre os problemas identificados estão falta de planejamento estratégico para 2019, atraso em diversas metas do Plano Nacional de Educação e falta de transparência democrática na escolha de reitores. Vamos atuar nisso, defendendo que os critérios de distribuição de recursos sejam técnicos, que não existam cortes de contingenciamento ao longo do ano sem nenhuma previsibilidade. A gente está fazendo um acompanhamento sério do Ministério da Educação, do Executivo, que é o nosso papel constitucional, que a gente não está só batendo de frente, mas está apresentando soluções, está apresentando caminhos. A ideia é apresentar o texto à Comissão de Educação da Câmara, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e ao Ministério da Educação. Botar de lado um pouco qualquer diferença política que exista entre nós e conseguir fazer com que a educação brasileira, a alfabetização em especial, ande, que não aconteceu esse ano. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, esteve em audiência da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Recentemente, Novaes defendeu a venda do banco para a iniciativa privada e os parlamentares queriam esclarecimentos sobre isso. Sou a favor da privatização? Sou. Vai ter privatização? Não. Porque o presidente disse que não vai ter e porque teria que passar pelo Congresso. Se o banco for privatizado, você vai ter um banco que só vai estar onde tem retorno financeiro e que não vai ter uma política de crédito que seja crédito que tenha risco ou crédito de longo prazo. O deputado Ricardo Barros falou como líder do governo na comissão. Ele reconheceu que existem setores da economia que defendem a privatização,
mas garantiu que, nesse momento, o Banco do Brasil está fora da lista de prioridades. É o banco encarregado do fomento à produção do agronegócio, que é o maior negócio do Brasil. É o que garante a nossa balança comercial e é o que nos dá a capacidade de crescimento econômico. A Câmara dos Deputados realizou uma comissão geral para debater os parcelamentos tributários no Brasil. O estoque da dívida ativa chega a mais de 3 trilhões de reais, valor que supera a metade do produto interno bruto de um ano no Brasil. O objetivo agora é buscar mais facilidade na recuperação desses créditos e maior liquidez na economia. Naquilo que é C e D, naquilo que é mais difícil recuperar, a abordagem é outra, a abordagem é, sobretudo, a abordagem da negociação, inclusive em recuperação judicial. E aqui a preocupação nem é tanto arrecadar, aqui é proporcionar a colaboração da Fazenda Pública na recuperação de uma empresa. O ex-deputado federal Luiz Carlos Rauli, atuante na questão da reengenharia do sistema tributário nacional, lembrou que o Brasil tem o 184º pior sistema tributário do mundo. Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu 1% ao ano, enquanto que os emergentes cresceram 93% nos 10 anos. O Brasil não tem futuro com esse sistema tributário. Fim de ano, várias comissões especiais vão concluindo seus trabalhos e agora mais uma comissão especial que trata de uma proposta de emenda à Constituição que bota na nossa Carta Magna, na nossa lei maior, o direito à proteção dos dados. Hoje nós estamos colocando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados na Constituição Federal. É um avanço. Muito tem ainda para fazer. Nós precisamos garantir que cada cidadão tenha a sua proteção das suas informações. No caso brasileiro, precisamos mais, precisamos de mudar a cultura. O brasileiro é muito permissivo na oferta das suas informações. E também escrevemos na Constituição como uma das responsabilidades da União, das competências da União, não apenas o aspecto normativo, mas também a organização da fiscalização e proteção da coleta e tratamento de dados pessoais. Abraham Weintraub veio à Câmara convocado pela Comissão de Educação. Ou seja, o ministro da Educação não poderia deixar de comparecer. O motivo foi explicar declarações feitas numa entrevista, de que haveria nas universidades federais plantações extensivas de maconha e laboratórios usados para a fabricação de drogas sintéticas. Weintraub manteve a acusação. Sim, há plantações de maconha nas federais, nas universidades, e sim, houve a utilização de um laboratório de química de uma universidade federal para a produção de drogas sintéticas. Para comprovar a denúncia, o ministro apresentou uma reportagem de 2017 sobre uma plantação de maconha que, segundo a TV Record, estaria numa área da Universidade de Brasília. Deputados de oposição acusaram o ministro de tentar impor a orientação ideológica do governo ao ensino público e também de usar uma notícia falsa para tentar acabar com a autonomia das universidades. A única coisa que o senhor fez foi atacar as universidades públicas e com notícias falsas, porque o inquérito sobre esse caso da UNB mostrou que as plantas não foram encontradas no terreno da UNB. Os reitores das universidades não podem ser acusados de situações assim. Eles são gestores de 50 mil pessoas e mais do entorno do tamanho que são os campos universitários. Já os deputados governistas defenderam que o ministro não fez mais do que expor uma situação verdadeira e consideraram positivo o desempenho dele na comissão. Vou dar-lhe uma sugestão ainda. Faça faculdade à Universidade Cívico-Militar também. Coloque os militares dentro da faculdade para vigiar esses adolescentes, para bloquear o tráfico de droga dentro da universidade. Não há uma universidade impune nesse país hoje. Isso daí ele nem precisava ter vindo para mostrar, porque todo mundo já sabia que existia esse tipo de prática nas universidades. Mas eles querem trazer temas polêmicos, que são verdade, para poder atacar o ministro, mas ele sempre dá um show e ele traz a verdade, e é isso aí que a gente está vendo. A oposição fica batendo cabeça. O ministro do Turismo diz aos deputados que vai retirar o viés ideológico da cultura no Brasil.
Oposição critica item de medida provisória do governo que prevê taxação do seguro-desemprego. Veja o que mais foi notícia na semana que passou, começando pela Comissão de Orçamento, que entrou na reta final dos trabalhos. Com a aprovação do relatório setorial da saúde, a Comissão de Orçamento concluiu a penúltima etapa antes da aprovação final da Lei Orçamentária para 2020. Diversos relatores setoriais manifestaram preocupação com as despesas que estão condicionadas à aprovação de créditos adicionais. Estão incluídas aí ações do Bolsa Família e da Polícia Federal. No ano que vem, será necessário mais uma vez emitir títulos públicos para cobrir despesas correntes, ferindo a regra de ouro. A saúde conseguiu ficar de fora. O recurso destinado à saúde estava quase todo já vinculado à aprovação futura de um PLN em relação à regra de ouro. A lei orçamentária anual estima as receitas e fixa as despesas públicas para o ano seguinte. Ela serve para o governo federal planejar melhor os seus gastos dentro dos limites da arrecadação. A votação do relatório final está marcada para a semana que vem. Se tudo correr bem, não tiver nenhum transtorno, na próxima terça-feira, quando votaremos na CMO o relatório final do relator geral, e aí então em seguida, ou na terça-feira ou na quarta, nós votaremos no Congresso Nacional. O governo federal lançou em novembro o programa Verde Amarelo, que prevê a queda na contribuição para o Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço de 8% para 2%. A opção de se reduzir o valor da multa por demissão sem justa causa de 40% para 20%. Retira das obrigações das empresas a contribuição patronal de 20% sobre a folha para o INSS. Esse ponto foi bastante criticado na audiência pública. O trabalhador terá menos fundo de garantia que desonerou para os patrões. O secretário da Previdência Social, o ex-deputado Rogério Marinho, garantiu que só vai haver desoneração da folha quando e se os empresários comprovarem que contrataram jovens desempregados. Nós deixamos claro dentro do projeto os condicionantes de que os empregos que vão ser gerados serão aqueles novos contratos. A proposta ainda prevê a privatização do seguro de acidentes pessoais e a redução do adicional de periculosidade, além da taxação do seguro-desemprego. Um dos maiores retrocessos do governo está em taxar grandes misérias. Ou seja, o trabalhador desempregado é quem irá pagar as contas da desoneração empresarial. Tanto o deputado Rogério Correia quanto o presidente da CUT defenderam na audiência pública que a medida provisória nem tramite no parlamento. Rogério Marinho disse que o governo federal não poderia ficar parado diante dos números do desemprego entre os jovens no Brasil. Há um ciclo vicioso que há necessidade de ser quebrado. As pessoas não são empregadas porque não têm experiência e, pelo fato de não ter experiência, não são empregados. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizou audiência pública para examinar os aspectos da proposta de aumento da compensação financeira do aproveitamento hidrelétrico do Rio São Francisco e destinações para a revitalização de sua área de influência. Uma ideia é seguir o exemplo do estado do Ceará, que já cobra pelo uso da água, e universalizar a cobrança em toda a sua extensão, de forma a fortalecer e consolidar o sistema de gestão dos recursos hídricos da Bacia do São Francisco, aumentando e agilizando a consecução dos planos de recursos hídricos da região. Não só o crescimento do consumo de água, mas também a transformação que o planeta está vivendo em função das mudanças climáticas, coloca que a disponibilidade de água está profundamente alterada. Reflorestamento, a questão de limpar o rio onde deve ser limpado, ter uma fiscalização à altura que merece um manancial como é o Rio São Francisco. Quer dizer, todos esses elementos fazem com que o rio ele volte a ser aquilo que foi um tempo no passado. A Comissão de Cultura da Câmara realizou audiência pública com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. O ministro veio explicar o decreto da Presidência da República, que transferiu a Secretaria Especial de Cultura, antes vinculada ao Ministério da Cidadania, para o Ministério do Turismo.
Marcelo Antônio disse que a decisão partiu do presidente Jair Bolsonaro e que, mesmo com o orçamento reduzido, vai trabalhar para ampliar a eficiência da gestão na Secretaria de Cultura. Ele afirmou ainda que vai tentar recuperar o status de ministério para a pasta da cultura. Não tenho ainda nenhum parecer do presidente Jair Bolsonaro, ele decide isso, mas o que me parece é que a cultura merece e deve ter o status de ministério. Quando no Ministério da Cidadania nós tivemos o esporte, a cultura e os próprios programas do desenvolvimento social, que traduziam em apenas um ministério, você talvez tenha um pouco de dificuldade do ministro abraçar tudo com o mesmo carinho e intensidade. Deputados da comissão também criticaram a indicação do jornalista Sérgio Nascimento para presidir a Fundação Palmares. Nascimento teria dito em redes sociais que não existe racismo no Brasil. A nomeação foi suspensa por liminar na Justiça. A Advocacia Geral da União já recorreu dessa decisão. O ministro do Turismo disse que ainda é cedo para julgar o trabalho do futuro presidente da Fundação Palmares. O que a gente precisa é dar um tempo para que o trabalho do secretário possa ser desenvolvido e o resultado, aquele das atribuições que foram dadas, sejam resultados positivos para aquela área. Aguentar alguém que tem manifestações racistas dentro de uma fundação que foi criada para formular políticas para os afrodescendentes, não é possível que ele se sinta confortável com isso.